Em 2019, eu estava escrevendo um texto que tinha alguma relação com a Primeira Guerra Mundial e eu escrevi nele a década de 10. E depois que eu fui me tocar, que eu tinha que escrever a década de 1910 porque a gente estava no finalzinho da década de 10 de novo. E achei bem engraçado. E depois desse texto, eu fiquei pensando bastante sobre como tinha sido essa década, quanta coisa tinha acontecido no mundo, né, que já era história, mas também na minha vida. Foi a década em que eu comecei a dar aula na Universidade Federal e durante toda ela eu desenvolvi muita coisa lá. Foi a década em que nasceram meus 2 filhos e, assim, apesar de toda essa correria profissional, pessoal, que é o trabalho de professor, que é a maternidade, eu consegui manter uma produção artística, autoral, e que eu penso que é a minha melhor produção nos 20 anos da minha carreira, são esses 10 anos da década de 10. E eu senti muita vontade de organizar uma exposição retrospectiva, né, dos projetos que eu desenvolvi nesses 10 anos. Cheguei a pensar, cheguei a conversar, e aí veio, que todo mundo sabe, a pandemia, com todas as coisas absolutamente horríveis que ela trouxe junto, e uma delas foi o fato de que ficou inviável, né, você pensar num projeto assim nesse período. E aí empacotei, não pensei mais nisso, deixei para lá, fiquei só com o nome na cabeça, a década de 10. Até que, assim, as coisas foram se acomodando de outras formas e surgiu essa oportunidade de fazer essa exposição num ambiente virtual, né? E dentro disso também, eu vim aqui hoje para ser aquele dia em que o artista está presente. Vou acompanhar vocês nesse tour, falar um pouquinho sobre cada projeto, sobre algumas obras, sobre o processo. Chamei também alguns convidados muito especiais. Enfim, fiquem à vontade e vamos entrar na primeira sala. A primeira sala tem trabalhos da exposição Todo Santo Dia, e essa é uma ideia que virou depois uma série de pinturas e desenhos que foi passando, assim, foi permeando toda a década de 10, né, da minha vida. Porque eu comecei a pensar e a produzir os primeiros trabalhos em 2009 e até 2018, 2019 eu ainda estava dentro dessa ideia.
Bom, basicamente essa série ela trata de cenas do cotidiano, ou pelo menos de um cotidiano que poderia ser o meu. Não tem como falar dos cotidianos de todas as pessoas do mundo, enfim, com todas as disparidades possíveis, então eu falo da minha perspectiva, histórias que podiam se passar na minha vida ou ao meu lado, enfim, né, que na pintura a gente chama de pintura de gênero. Então, são pinturas de gênero que se passam ali em banheiros, cozinhas, principalmente interiores, dentro de casa, coisas bem mundanas assim. E eu fiz construí essas cenas sempre baseada em alguma história bíblica, do Antigo e do Novo Testamento, apesar de eu não ter uma religião, eu sempre me interessei muito por várias mitologias, por várias histórias. A cristã é a que é mais próxima de mim, até por ser brasileira, por toda a sociedade em que a gente está envolvido, que é muito fundada nesses valores. E essas histórias da Bíblia fizeram muito parte da minha vida, da minha infância. São histórias nas quais eu sempre fiquei pensando, né? Que quando eu lia sobre outras mitologias, outras religiões, sempre tudo parecia muito distante, sempre se passava num plano astral, sabe? Uma coisa assim. E as histórias da Bíblia não. Era o cara que estava ali, ele tem que construir uma arca, né? Era outra que decapita, eles têm ciúme, eles têm raiva, eles são muito humanos, são muito pessoas vivendo seus cotidianos e de repente alguma coisa muito sensacional acontece. E eu sempre tento fazer essas leituras nesse segundinho antes dessa coisa excepcional acontecer. Olá, eu sou Evandro Prado. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o trabalho da Priscila Pessoa, minha amiga, artista. Conheci a Priscila em 2004, me dando aula no curso de artes visuais. Priscila me deu aula de arte brasileira e também de pintura. Nos anos seguintes, nos encontramos por várias exposições coletivas no Marco, Festival América do Sul em Corumbá e por aí vai. Bem, eu queria falar um pouco do trabalho da Priscila, da série Todo Santo Dia. Essa série, ela traz elementos muito caros à produção da Priscila. Relações entre o sagrado e o profano, ou o sagrado e o cotidiano, o banal, o humano, intimidade, relação pública e privada. E na pintura, que eu gostaria de falar, que é a Mulher de Noé, nós vemos uma senhora recolhendo roupa e quando você vê esse título, A Mulher de Noé, você saca a ironia, né? Que o título remete toda a saga mitológica, bíblica do Noé, com o dilúvio, o fim do mundo, salvar os animais, a manutenção da humanidade que não deu certo. E aqui nós temos simplesmente uma senhora recolhendo a roupa do varal, preocupada em não deixar molhar a roupa que ela acabou de lavar e estender. Eu acho muito interessante esse trabalho, uma construção, uma fatura muito boa. Foram mais ou menos, ao todo, umas 30 pinturas e uns 10 desenhos. E é interessante que para fazer essas histórias eu botei na minha cabeça e segui isso muito à risca que eu precisava de uma pintura pelo menos um pouco diferente da pintura que eu costumava fazer. Eu queria que ela fosse o mais próximo possível de uma pintura mais realista, mais clássica, como se ela fosse mesmo um recorte quase que fotográfico, um take, assim. Então eu imaginei isso muito com esse realismo para, de certa forma, captar a pessoa para parar na frente dela e aí ler o título da obra e começar a fazer algumas relações, enfim. Eu achei que era importante, acho ainda, acho que funcionou bem. Eu conheci a Priscila
em 2005, quando eu estava organizando uma exposição para o Festival América do Sul, em Corumbá. Fiquei muito, assim, bem impressionado com aquele realismo expressionista ao extremo, quase que chocante. E desde então tenho acompanhado o trabalho dela. Agora, recentemente, ela me pediu que fizesse um comentário sobre um de seus quadros. Conheço tudo que ela fez, praticamente. E esse um quadro que eu escolhi é um quadro pequeno, de 45 por 45, e que mostra assim, um ambiente realista, um apartamento, provavelmente uma kitnet, onde tem tudo junto, pia de cozinha, fogão, geladeira, tábua de passar roupa e banheiro, tudo, enfim. E ela mostra de uma forma assim, com um realismo muito forte. E no fundo do quadro, lá, não sei se numa atitude tomando banho, tem uma mulher nua. E, curiosamente, o quadro se chama João. Então, tudo isso leva, assim, você analisando a obra, leva, assim, a um pensamento de quem será que vive ali? Como é a vida da pessoa que está naquele ambiente? E isso tira ela daquele realismo mágico mais comum, onde ela usa máscaras, pássaros, galinha. A Priscila usa tudo quanto é tipo de vamos dizer, de criatividade para chegar no ponto que ela quer, de transformação, de passar para o espectador. Mas esse quadro de realismo, assim, diferente, continua com o expressionismo forte, intenso, mas é também um comentário social. E eu gosto quando a Priscila faz esse tipo de comentário social, adoro. Foi uma série que eu consegui com ela tanto fazer exposições importantes aqui em Campo Grande mesmo, Namorada dos Baís, ela foi exposta inteira, mas ela participou do Salão de Artes do MS, ela esteve em vários lugares, assim, representando numa coletiva, participou de uma exposição da Unigran Dourados, e também é um trabalho que eu consegui levar para alguns lugares para além de Campo Grande, né? Ela participou de alguns salões, de algumas coletivas aí Brasil afora, ela passeou bastante e eu fico muito contente com isso, porque primeiro sempre produzo, porque eu gosto muito, porque eu não consigo deixar de produzir, mas também porque você quer que aquele trabalho seja visto, né? Que ele de alguma forma toque as pessoas e então por isso que é essencial fazer e também expor, né? Então eu acho que foi uma série que foi muito feliz.
Um elemento que sempre teve bastante presente na minha produção foram as máscaras. Eu gosto da ideia de que a gente usa máscaras o tempo todo. Acho que não é uma coisa necessariamente nem boa nem ruim. É algo que acontece no sentido metafórico. Claro que o tempo todo você usa suas personas como você usaria uma máscara. Eu não vou me comportar da mesma forma aqui, conversando com vocês sobre o meu trabalho, que eu me comportaria com o meu marido, que eu falo com meus filhos, que eu falaria numa sala de aula. Eu vejo muito essa ideia de máscara não como algo para esconder quem você é de verdade, mas no sentido que esse de verdade não existe. A gente essas máscaras que vai colocando, né? Se tiver um psicólogo assistindo, pode me matar. Mas é uma teoria leiga mesmo e eu penso nela artisticamente, sem nenhuma pretensão científica, né? Coisa da minha cabeça. E que bom que pelo menos nesse espaço da arte a gente pode colocar essas ideias sem nenhum grande prejuízo. Teve um dia que me deu esse insight em que eu tinha saído para fazer um lanche com uma amiga que eu gosto muito. E aí, no meio do lanche, uma amiga dela que eu detesto ligou para ela, perguntou se podia ir lá. Aí ela falou que sim, eu fiquei sem graça, falei que sim também. Aí a menina foi lá, a gente continuou lanchando, aí uma hora alguém tirou uma foto, postou a foto e eu tô lá rindo do lado da menina, por educação, claro, civilidade, enfim. E aí depois eu fiquei pensando muito nessa foto, né? Em quem, olhando a minha foto, em quem que eu era nessa foto, quem que a minha amiga era, sabendo que as duas pessoas ali se detestam. E comecei a observar outras fotografias em redes sociais. Na época, o Instagram estava bem começando, assim, e eu comecei a prestar, junto com ele, muita atenção no que se postava, enfim. Esse é um assunto hoje em dia já batido, muito debatido também, mas na época me chamou uma atenção muito forte. Eu comecei a produzir essas aquarelas pequenininhas, a maioria delas tem 18 por 18 centímetros, de pessoas posando para fotos. Todas elas são baseadas em fotos postadas mesmo em redes sociais, só que eu trocava os rostos por máscaras, né? E é sobre isso, sobre essas identidades que a gente vai criando e construindo e postando, enfim. E esse também é um trabalho que teve uma repercussão bem bacana, também participou de um salão de arte contemporânea aqui do Mato Grosso do Sul. Ele teve uma exposição individual no Museu de Arte Contemporânea e também ele teve no Salão de Abril em Fortaleza, em Anápolis, num dos salões também, e vários outros lugares que eu não vou me recordar todos agora, mas provavelmente vocês estão vendo aí no vídeo. Além da figuração e do jogo de imagens que sempre estão presentes nos meus trabalhos, eu percebo também que vira e mexe eu retomo algumas questões, algumas abordagens que sempre estão retornando no meu trabalho. Então, a série Fábulas Instantâneas, para mim, está muito relacionada, sem que isso tenha sido intencional, com uma série que eu produzi entre 2006 e 2008, que foi fundamental para eu começar a me entender como artista, que é A Vida Não é Filme. A Priscila Pessoa tem uma característica que perpassa toda a sua obra, que é o domínio do desenho figurativo. E através dessa propriedade da obra dela, ela consegue estabelecer uma série de diálogos com vários tipos de realidade. E é exatamente nisso que eu acho que reside a boa performance que ela vem tendo nesses anos como artista. Dentre todas as séries que a Priscila já produziu,
tem uma que realmente faz mesmo, bate mais forte em mim, que é uma série denominada A Vida Não é Filme. Talvez pelo fato de nós trabalharmos sempre nessa relação entre linguagens, né? Aqui no caso o cinema e a pintura, para mim essa série tem um potencial extremamente importante dentro da obra da Priscila. E nessa série, a Priscila estabelece uma relação uma relação paródica, né? Quer dizer, ela constrói uma narrativa independente à narrativa fílmica. Então, o cartaz indica uma determinada narrativa e o que ela vai fazer com a pintura é a desconstrução dessa mesma narrativa. Então, eu acho que essa série é, assim, uma das mais efetivas do meu ponto de vista, não é? Porque é importante a gente pensar nessa propriedade da arte de dialogar com todas as esferas da vida cotidiana. Então, ao mesmo tempo, né, em que a gente tem dentro do cinema aquela sensação de que outras realidades são possíveis, a Priscila desconstrói essa ideia, modificando os cartazes originais. Ao mesmo tempo em que ela mantém o título do filme. Então, por exemplo, o cartaz de The Graduate, que nós conhecemos com o título de A Primeira Noite de um Homem, né, aparece lá o protagonista ao fundo, uma fotografia do artista mesmo colocado ao fundo do cartaz, e em primeiríssimo plano uma perna extremamente sexy atravessa de ponta a ponta. Mas a Priscila coloca no lugar dessa perna sexy, ela coloca uma perna mecânica, quer dizer, apelando para um outro senso de realidade, né, muito mais possível do que aquele dado pelo cinema. Então, eu acho que essa é uma das séries mais eficientes e que com maior potencial dentro da obra dela, que foi inclusive premiada mais tarde fora de Mato Grosso do Sul. Uma outra série de trabalhos também que eu fiz em paralelo com a Todo Santo Dia foi essa que eu chamo de Inventários do Intermédio. Na verdade,
É um trabalho assim que pouca gente conhece. Eu não expus aqui em Campo Grande ainda, fisicamente, essa exposição virtual é a primeira vez que eu faço um panorama geral desses trabalhos. Eles participaram de uma mostra em Tiradentes, numa coletiva, e essa é toda a vida pública de alguns desses trabalhos. E eles são algo muito diferente, assim, de tudo que eu já produzi, porque geralmente as coisas que eu faço são ou pinturas ou desenhos. Mesmo quando eu ocupo espaço de alguma forma, numa instalação, alguma outra forma que não seja bidimensional, a pintura sempre está envolvida, né, no processo, no resultado. Em 2015, 2016, foram anos em que, por razões pessoais, eu fiquei muito em sala de espera. Fiquei assim, horas e horas esperando e comecei. Aí você faz de tudo: você lê revista, você mexe no celular, mas você não tem mais o que fazer. E eu comecei assim a meio que sem querer, e até para passar o tempo, comecei a prestar mais atenção até do que eu deveria nas conversas dos outros, entre si, ou então no celular, né? E comecei às vezes assim a anotar alguns fragmentos dessas conversas que eu achava interessante, porque estar nessa sala de espera também me privava do pouco tempo que eu tenho para estar no ateliê. E aí eu pensei, vou aproveitar de alguma forma e vou fazer alguma coisa. E eram frases soltas, assim, mas que eu achava interessante. A princípio eu achei que eu usaria aquilo em pinturas, em desenhos, enfim. E ao mesmo tempo também eu comecei a tirar algumas fotos nesse mesmo sentido, fragmentos, assim, que por alguma razão me chamaram a atenção no dia a dia, andando pela cidade ou na minha casa. E aí eu comecei a fazer um inventário dessas duas coisas, das anotações verbais e das anotações visuais, que são as fotografias, e a unir essas imagens com as frases num comentário. Enfim, aí eu me torno dessa forma como artista o intermédio, né, fazendo ali uma ponte entre as imagens e as frases, contando pequenas histórias que levam de nada a lugar nenhum, mas estão ali nesse meio, e são essas narrativas.
Eu tenho em casa uma obra da série Sempre Convosco, da Priscila Pessoa. E chama muito a minha atenção o modo como as pessoas são facilmente atraídas para essa obra, primeiramente pelas qualidades plásticas, pelas figuras, pela cor, pela luz, e em seguida elas são instigadas a se interessar pelo tema da obra e até pelo universo temático da artista. O que não é propriamente algo simples, porque a Priscila vai trabalhar com a nossa interioridade, com um conflito entre desejos e valores que vive dentro de nós, de um lado entre o nosso ser mais livre e de outro lado aquele nosso ser mais dominado pelas crenças arraigadas na nossa cultura. E eu penso que a Priscila se interessa por essa temática desde muito tempo. Ela está presente, por exemplo, na instalação Luz, apresentada no Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, em 2010, onde ela apresentava escritos da intimidade de pessoas cuja identidade foi preservada pelo anonimato. Eu penso que diz muito sobre nós o fato dessas pessoas só apresentarem esses escritos nessa condição, quando elas estão preservadas do confronto com o outro e com o julgamento, muitas vezes já previamente conhecido. Eu acho que a Priscila segue investigando as profundezas desse universo, aonde há muita coisa possível ainda de ser trabalhada. Entre todas aquelas figuras das narrativas bíblicas, eu fui tomando um apego especial pela Virgem Maria. Pensando agora, eu acho que por razões óbvias. Ela é a própria idealização da maternidade ocidental, e também esse era o meu momento, né, em que eu me tornei mãe, e não sei como isso é para outras pessoas. Eu acho que tem gente que leva isso de um jeito muito mais leve, incorpora na vida e sai em frente, mas para mim sempre foi uma questão, em vários sentidos, tanto uma questão forte no sentido do amor, do afeto, daquela coisa inexplicável que você sente por um filho, só você tendo para você saber, mas ao mesmo tempo também uma questão difícil, uma coisa que eu achava difícil, que eu não imaginava como seria, que eu não imaginava o quanto, né, de doação e de culpa e de certa forma até um certo remorso, né, envolvido sobre uma vida que você já teve, que não é mais a mesma. Então, como eu disse, para muita gente ser leve, mas para mim nunca foi. Sempre foi algo que eu fiquei muito pensando, e sobre os papéis que não só eu, mas muitas outras mães que eu conheço se impõem, que a própria sociedade cobra ainda como uma coisa que deve ser naturalmente, mas se a gente for pensar, nem tudo é. Então, essa é uma série muito pessoal, apesar dela ser toda centrada na ideia bastante difundida mundialmente da Virgem Maria, da ideia da mãe imaculada que é abnegada, né, dá sua vida pela do filho, mas que é uma coisa que me tocou muito forte, que apesar de eu ter toda essa consciência, com todas as leituras e práticas feministas, eu me vi nesses dilemas também. Então eu fiz todo um trabalho girando em torno disso, né? Então eu mantive ainda, porque eu acho que quando uma pesquisa não termina, se você realmente está dentro dela, ela vai se desenvolvendo. Então eu mantive ainda essa relação com a iconografia cristã, tanto é que a série praticamente toda ela é em azul. Quando ela não é toda em azul, predomina o azul, que é uma cor associada
a Virgem Maria, a pureza, né, dela, que é um requisito, né, como se quando você fosse mãe, essa pureza tivesse que estar inserida ali. E outras cores também, a relação com o dourado, símbolos como os lírios, a pomba, enfim, tem uma série dessas imagens inseridas no trabalho, mas ela também é uma narrativa atemporal, né? No sentido de que ela é sobre maternidade e a partir de um olhar que é meu, mas que eu acredito que reflete angústias e questionamentos de muito mais gente, né? Tudo isso na forma de imagens. Só fazendo um parêntese que não é só sobre essa série, mas é geral sobre a minha produção, acho que de tudo isso que eu falo, estou falando aqui um pouco sobre os bastidores, sobre o que é o trabalho, mas eu não acho exatamente que isso é fundamental, importante. Eu penso sempre, quando eu crio uma imagem, que ela funcione sozinha, né? Que assim, se você souber alguma coisa sobre o processo criativo, ler o texto, ler o título, isso pode trazer outras camadas de leitura, mas que ela tem que funcionar. Então eu tenho uma preocupação muito grande com a visualidade, com a técnica, com a composição. Não sei se isso transparece, mas é uma grande preocupação minha. Eu não vou falar de um trabalho especificamente ou de uma série da Priscila. Eu observo assim mais a maneira que ela pinta do que a própria temática em si, a própria motivação que leva ela a pintar. O que me encanta no trabalho da Priscila é a propriedade que ela tem de lidar com os azuis, que é uma cor que eu também amo trabalhar. Então, todos os trabalhos que em alguma parte, ou ele como um todo, predomina o azul como uma ação, assim, uma pintura monocromática, seja na tela, seja no papel, faz aquarelas muito boas também, é o que eu gosto muito. E é interessante que a Priscila, eu não sei exatamente qual é o signo da Priscila, mas deve ser quase virginiana aí, ou algum parente aí. Porque a sensação que eu tenho é que quando a Priscila começa uma pintura, ela sabe exatamente como vai terminar. Coisa que eu nunca consegui fazer dessa forma. Porque a pincelada vai me levando. E a Priscila, não, eu acho que ela é quase cirúrgica, assim, as decisões que ela vai tomando durante a pintura, mas já está tudo programadinho, né, na cabeça dela, como vai ser, assim, né? Eu acho interessante essa disciplina em começar e terminar daquela forma, né? Então eu fico feliz em ter uma colega pintora, artista como a Priscila.
passado bastante tempo trabalhando na Todo Santo Dia, depois na Sempre Convosco, que tem, apesar das duas, aliás, de todo o meu trabalho, sempre tem um caráter muito intimista, tanto no olhar para o íntimo, de uma forma geral, como também de falar autobiograficamente, mas eu senti necessidade de me desligar um pouco desse pensamento sobre o cristianismo, dessas reflexões que, ainda que incidentalmente permearam muito meu trabalho na década de 10, e de deixar só a parte do autobiográfico, né? E também era um momento em que eu senti muita vontade assim, de resgatar uma pintura e um desenho mais solto, menos relacionado com a fotografia, com a cena, com narrativas complexas. Enfim, e eu comecei a produzir alguns desenhos e pinturas, na verdade, sem grandes ambições, né? O que é bem raro para o meu jeito de criar. Eu senti falta assim, de estudar um pouco de novo alguns materiais, de entender novamente qual era o meu traço, ou se eu tinha um novo traço nascendo ali no desenho. E achei que pintar e desenhar a partir de memórias, impressões sobre o passado, uma coisa assim mais descompromissada, de um pensamento conceitual mais elaborado, era o veículo perfeito. E assim, o que era para ser uma série de experimentações, até que me surgisse um projeto maior, acabou virando o próprio projeto, né? Que é uma série que provisoriamente eu chamo de Pertences. Eu nem gosto de chamar ela muito de série, não, é uma ideia, né? Uma ideia acerca de memória, acerca não só do que a gente se lembra, mas das sensações a respeito do que a gente se lembra, sobre saudade, e a partir disso vão surgindo imagens, né? Desde a minha percepção, o trabalho da Priscila se organiza por um tripé que é formado pela condição de mulher que ela carrega e que nós identificamos na obra, pela expertise técnica que ela demonstra desde a construção de suas instalações ou especificamente na pintura, né, com a aquarela, guache e o óleo, que é a técnica mais utilizada pela Priscila, e também pela competência docente, que nesse sentido que eu estou aplicando aqui, ultrapassa a questão da sala de aula e se manifesta a partir das formas como ela compartilha o processo de criação poético de suas obras nas redes sociais, por exemplo, né, permitindo que o fruidor acompanhe todo, desde a concepção, o desenvolvimento até a obra final, né? O tripé, esse tripé, ele articula-se, né, além do feminino na visualidade, por uma questão que envolve o lugar e também o tema que a Priscila seleciona para suas produções e para suas séries, né? Isso tudo é condensado, é ordenado por um resgate da memória que a Priscila traz, né? Que acho que é uma das coisas mais simbólicas do trabalho dela, né? Da série Pertences, uma das mais recentes que ela está produzindo e finalizando agora, eu destaco 3 trabalhos, né? Um é o que traz uma boneca em pedaços, né, onde nós encontramos todos esses eixos que eu listei, e que faz uma provocação, tipo, qual é a dessa boneca ali, né? O que é que ela simboliza, por que ela está desmembrada e outras coisas. Uma outra obra, A Senhorinha da Fazenda Prenda Minha, onde a gente encontra duas mulheres, 2 representações de feminino na tela, uma com mais idade, uma com mais jovem, tendo um cenário de uma ruína, né, de uma casa, onde você percebe uma casa. Né? E a outra obra que eu acompanhei desde o princípio pelas redes sociais também é a Temiminos,
onde na tela nós vemos um cenário com um, um canavial de fundo, né? E toda a palha da cana está no solo, né? Naquilo que representa o solo, e no centro da tela nós temos uma brasília branca enferrujada. No capô dessa brasília, no teto dessa brasília, está sentada uma menina tocando um violão de brinquedo. O fundo, né, da imagem, no plano de fundo, nós vemos um canavial e uma imagem, uma cor amarela que vem do fundo, né, iluminando o cenário e carregando todas as possibilidades que essa imagem traz, né. É interessante pensar que o título da obra, né, mais a construção original que carrega essa produção, nos leva a uma autoidentificação que a Priscila traz de si mesma, que é a origem indígena ancestral, né. Essa obra vale a pena também ser observada. Claro que eu espero fazer essa exposição com visitação, com aquela sensação que é incomparável de você estar frente a uma pintura, um desenho, né, eles são feitos para isso, eles são plásticos, mas eu acho que a gente tem sempre que fazer o melhor que dá no momento e esse é o meu melhor. E eu fico muito contente que você chegou até aqui e pôde acompanhar um pouco da produção artística que eu fiz nesses últimos 10 anos. E pode ter certeza que o que você viu aí é mais do que papel, tela, é meu coração que está aí também. Um grande abraço para todo mundo.